Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é turismo responsável. O turismo responsável ele é bem abrangente, então com esse vídeo você vai conseguir entender bem melhor o que significa esse tal desse termo, que tem estado um pouquinho na mídia, né? Principalmente por conta do coronavírus, que o Ministério da Saúde colocou esse selo de turismo responsável. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Bom, mas afinal, o que diabos é turismo responsável? E para começar a explicação, eu vou falar sobre o que não é turismo responsável. Muita gente pensa que turismo responsável é um segmento de viagem, ou então é só sobre ecoturismo. Além disso, o turismo responsável também não é sobre só práticas internas de sustentabilidade, assim como ele também não é sobre turismo de base comunitária. O turismo responsável ele é muito mais simples do que se parece. Na verdade, ele é sobre nós, viajantes, turistas, assim como também donos de empreendimentos turísticos e quem faz a gestão dos destinos turísticos, tomar atitudes e ações responsáveis para com aquele destino. Ou seja, nada mais é do que tomar a responsabilidade pelos nossos atos. É assumir que a gente tem um impacto e ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, no mundo ideal é a gente querer chegar no mínimo de impacto negativo possível para aquele destino que a gente está conhecendo. Para trazer um pouquinho mais, então, para os termos técnicos, segundo o especialista em turismo responsável Harold Goodwin, o turismo responsável é sobre, abre aspas, tornar os lugares melhores para as pessoas viverem e lugares melhores para as pessoas visitarem. Então, o turismo responsável, ele tem tudo a ver com a gente deixar aquele lugar que a gente vai visitar exatamente como a gente gostaria que deixassem a nossa cidade quando fossem visitar. É a gente compreender que, antes de mais nada, aquela cidade, ela é a casa de algumas pessoas. E a gente pode tomar atitudes responsáveis em todas as esferas. Desde a escolha da companhia aérea que a gente vai voar, desde o hotel que a gente vai escolher. Será que aquele hotel que você vai escolher tem alguma prática de sustentabilidade com o meio ambiente? Ou será que ele se preocupa em empregar as pessoas daquela comunidade? Será que ele bota o dinheiro para girar naquela comunidade, tentando escolher o máximo de fornecedores locais possíveis? E quanto a gente, as nossas atitudes enquanto turista? Você pode, por exemplo, começar levando o seu canudo, o seu copo e evitar deixar lixo naquela cidade. Já é um bom começo, não é mesmo? Outra atitude que você pode ter é também evitar ficar poucos dias nos lugares. Por exemplo, a gente está muito acostumado a ver o que a gente pode fazer, o máximo de programas possíveis em menos dias. Na verdade, se você for pensar sobre isso, é bem irresponsável da nossa parte, né? Eu vou citar então um destino que eu fui em 2018, que é Veneza, que ele é um dos exemplos principais quando a gente vai falar de turismo de massa e turismo responsável. Você já pensou na quantidade de gente que vai para aqueles canais ali para visitar? Eu sei, eu entendo. É uma coisa super diferente, né, do que a gente tem no mundo. Mas, antes de qualquer coisa, aquele lugar ali existem muitas pessoas que moram ali, que são daquela cidade e gostariam de continuar vivendo naquela cidade. Então, um dos grandes impactos negativos que o turismo de massa trouxe para aquele destino foi a gentrificação, que é expulsar os moradores locais daquela área ali turística, daquela área central da cidade, forçando eles a irem para as periferias, porque com o aumento do turismo, aquele lugar começa a ficar muito caro para se bancar. Então, os trabalhadores, até mesmo da indústria turística, não conseguem mais se manter ali e são obrigados a sair daquele destino turístico, a ir para as periferias, para cidades vizinhas ou para bairros muito mais afastados. Então, o turismo responsável também é sobre escolher destinos que estejam preocupados com a comunidade local, que limitam a quantidade de turistas, que façam práticas que seja realmente positivo para aquele lugar, sabe? É um pouquinho além do que esse tradicional tipo de viagem que a gente está acostumado. Não é para você ir lá naquele destino e só tirar uma foto no principal monumento e depois sair fora. A ideia do turismo responsável é você realmente conhecer a fundo aquele destino. Ao invés de você ficar 1 ou 2 dias numa cidade que costumam te indicar 1 ou 2 dias, por que de repente você não fica 4? Conhece um pouquinho mais os arredores, conhece aquela cultura, conversa com a comunidade local. Além de ser muito melhor para aquele destino, porque você vai estar girando ainda mais dinheiro naquela cidade, vai ser muito melhor para a sua experiência enquanto turista. Imagina, você vai ter uma experiência muito mais rica, vai conhecer um pouquinho melhor aquelas pessoas, vai entender o que elas passaram, o que elas fazem no dia a dia, como é que é a vida, como é que funciona o dia a dia daquela cidade. Bom, dentro desse assunto também é legal trazer qual é a diferença entre turismo responsável e turismo sustentável, porque existe muita dúvida dentro desses dois termos. A principal diferença é que a sustentabilidade é o destino final onde a gente quer chegar, é a utopia, digamos assim, porque é praticamente impossível a gente ser 100% sustentável. Já o responsável, o turismo responsável, são pequenas atitudes que a gente pode ir tomando no dia a dia ou até mesmo nas nossas viagens
para cada vez mais caminhar em direção a esse fim que é a sustentabilidade, assumindo a responsabilidade das nossas pequenas atitudes para então lá no final a gente ter um lugar muito mais sustentável do que ele era antigamente. Por fim, eu não poderia deixar de citar o selo Turismo Responsável criado pelo Ministério do Turismo em 2020 por conta da Covid-19, que é basicamente sobre protocolos sanitários que a gente tem que ter durante esse vírus. Você já sabe, né? Álcool em gel, sempre higienizar os lugares, e isso tudo eles fizeram para os hotéis, para que os hotéis estejam sempre higienizados e que, claro, os turistas estejam sempre com máscaras, assim como todos os funcionários dos destinos turísticos, seja dos empreendimentos hoteleiros ou dos restaurantes, enfim, de pontos turísticos e todos os lugares que recebam turistas. Mas é claro que o termo vai muito além do que somente protocolos sanitários. Como a gente viu nesse vídeo, o turismo responsável ele é muito mais abrangente, e a ideia é tornar os destinos que a gente vai visitar lugares muito melhores para as pessoas que moram ali viverem. É simples, mas é profundo, né? Para finalizar, eu gostaria de chamar você, de convidar você a repensar os seus hábitos de viagem. Que tal você aos poucos ir adicionando 1 ou 2 dias naquele destino, diminuir a quantidade de voos que você faz? De repente, você pode escolher apenas um país e dentro desse país se locomover de outras formas. Afinal, as companhias aéreas utilizam muito combustível fóssil. Então, quanto mais aviões voando por aí, pior é para o meio ambiente. Então, de repente, se você optar pelo transporte público como um trem ou de repente alugar um carro no destino que você for, você já vai estar contribuindo muito. Bom, eu sei que esse é um termo um pouquinho mais técnico, mas como eu estou começando esse canal e eu vou falar sobre turismo responsável aqui, nada mais importante do que fazer você compreender exatamente o que esse termo significa. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E se você quiser algum assunto específico ou tem alguma dúvida sobre tanto viagem quanto veganismo, deixa nos comentários aqui embaixo pra gente continuar a nossa conversa. Um beijo e até o próximo vídeo.